Olá, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que tem causado muitos sofrimentos em muitos de nós, o esgotamento emocional. Quem nunca se sentiu exausto, desabando mentalmente? Esgotamos por sermos fortes e não por sermos fracos. Sofremos demais, assumimos muitas responsabilidades e somos multitarefas. Estamos batalhando dia a dia, vencendo a guerra das obrigações sem fraquejar. Quem nunca sentiu estresse associado às exigências do trabalho, da sociedade e da família? Além do estresse, precisamos sentir-nos sempre motivados para continuar. Porém, quando se torna demasiado intenso ou prolongado, podemos estar à beira do esgotamento emocional. O que é esgotamento emocional? Você sabe? O esgotamento psicológico enfraquece-nos física e mentalmente. É um grande vilão e, se não for levado a sério, pode transformar e dar origem à depressão. Sem dar a devida atenção, pensamos que alguns dias de férias é o suficiente para descansarmos, mas não. O esgotamento é resultante de muito trabalho, muitas responsabilidades, interrupções, ansiedades e pensamentos intrusivos, sinal de pouca qualidade de vida, ou seja, pouco tempo para a organização dos próprios sentimentos, pouco sono e pouca tranquilidade, ou tempo ocioso necessário para que a gente possa se descontrair. Em algum nível, quase todos já experimentamos esses desgastes. Um cérebro cansado, emocionalmente exausto, responde de maneira diferente aos estímulos, tendo uma percepção mais negativa da realidade e emocionalmente muito mais sensíveis. É curioso que quando o nosso corpo está fisicamente cansado, nós sabemos o que devemos fazer, é descansá-lo, dormir, deitar um pouco, mas quando se trata do nosso psicológico, ficamos resistentes em fazer o necessário para que possamos descansar e revigorar nossa energia mental. Vamos dias após dias engolindo as emoções que tanto afetam o nosso bem-estar. O esgotamento emocional pode ser físico e psíquico ao mesmo tempo. O cansaço ao extremo pode vir acompanhado de uma sensação de vazio e muitas dificuldades em lidar com as próprias emoções. Pode surgir depois de um período conturbado ou um problema possivelmente atual sem êxito na resolução. Pode também ser uma resposta ao estresse devido a uma sobrecarga, quando sentimos pressionados ou exigidos mais que podemos oferecer e que não conseguimos dar uma resposta bacana, positiva. Podemos compreender a nossa saúde física e emocional. E quais são os sintomas do esgotamento psicológico? Irritabilidade. Nós sentimos nervosismo, hipersensibilidade porque perdemos o controle com mais facilidade que o normal. Perdemos energia porque primeiro nos afeta fisicamente. Nós estamos cansados para poder assumir qualquer coisa, queremos ficar quietinhos fisicamente. Insônia. Os problemas não resolvidos não permite que nós relaxemos o suficiente para que possamos adormecer. Então, a insônia é constante. Incapacidade de desfrutar de pequenos prazeres da vida. Nada mais é prazeroso. Nada que antes fazia sentido, agora se torna prazeroso para nós. Perdemos a motivação, começamos a ter falhas na memória, o nosso pensamento se torna lento, labilidade emocional, vontade recorrente de chorar, muitas vezes sem um motivo aparente,
acarretando sentimentos de desesperança, ansiedade e angústia. Assim, existe também uma sintomatologia física que afeta nosso sistema imunológico, cardíaco, o metabolismo, o bem-estar mental de maneira geral, alterações gástricas e intestinais, dores de cabeça, pescoço e costas, mudança no apetite, hipertensão arterial, constipação, infecções frequentes, aumento de peso e envelhecimento prematuro. Existem 12 estágios do esgotamento emocional. Todas as pessoas que estão passando pelo esgotamento emocional provavelmente passaram por essas 12 fases, não somente na ordem que eu disse, tá bom? A ordem aqui, ela não é importante. A primeira, ambição excessiva, quer dizer, a pessoa tem dificuldade de dizer não, aceita todas as responsabilidades das quais é exigido e pedido para ela, sem dizer não. Ela sempre se obriga a mais, nada é o suficiente para ela. Ela sempre se obriga a fazer mais um pouco, acrescentar, agregar coisas à sua rotina. Terceira, negligenciam suas necessidades pessoais, muitas vezes deixando o horário de almoço, o horário do café da tarde, horário das principais refeições de lado. Ela esquece que precisa dormir, descansar, ter um momento ocioso. Ela negligencia suas necessidades pessoais. O quarto, aumenta os conflitos, pois ela não consegue ter tranquilidade e calma para resolver coisas simples do dia a dia. Quinta, mudança nos valores para lidar com o próprio valor. A pessoa, ela acaba deixando tudo aquilo que ela acreditava para que ela possa cumprir os valores que são dos outros, para ela conseguir cumprir um protocolo de acordo com aquilo que é desejado para ela. A sexta, negociação dos problemas e culpa. Ela acaba tentando negociar tudo aquilo que traz dificuldades e no fim ela acaba sentindo culpa por ter aceito e muitas vezes não ter conseguido cumprir com aquilo que ela combinou, porque as exigências são muitas. 7, isolamento social. O cansaço é tanto que a pessoa deixa de estar em sociedade, de estar entre amigos, de estar com as pessoas, porque o cansaço é tão grande que ela não consegue mais ter um convívio social. Oitavo, mudanças comportamentais. Antes era uma pessoa calma, tranquila, ela começa a ser irritada, ela começa a ter comportamentos que são inadequados, que antes ela não tinha. 9, identidade confundida. Muitas vezes a pessoa acaba assumindo uma identidade que não é própria, ela acaba deixando a sua essência de lado para cumprir todas as responsabilidades das quais é exigida ou idealizada por ela. 10, vazio interno. Então, geralmente, a busca pelo excesso de atividades vem preencher algum vazio que ela tem dentro do coração. As inúmeras tarefas é numa tentativa de não entrar em contato consigo mesmo. 11, depressão. Então, aqui entra sintomas graves da depressão. Tristeza, como eu já disse, isolamento social, dificuldade em acordar de manhã, falta de motivação, a pessoa acaba deixando os seus valores de lado, ela acaba tendo uma ambição excessiva que é paralisante e negligenciando as suas necessidades pessoais. E a 12ª é um colapso mental e físico. Aqui, muitas vezes, ela pode adoecer realmente fisicamente, decorrente
do esgotamento emocional. É como se o emocional não desse conta de todo aquele sofrimento, daquela exaustão, então manda para o físico, ela somatiza todas as dores que é emocional. Como vimos, o esgotamento emocional é algo que deve ser levado a sério, pois afeta tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde emocional. Nós somos seres biopsico, sócio e espiritual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Quando um dos nossos estados estão adoentados, todos os outros vão sentir por nós. Aqui eu quero dizer para vocês que nós imaginemos que somos um prédio de 3 andares. Cada ser humano é um prédio de 3 andares. Nesse primeiro andar é o nosso fisiológico, o nosso somático. O nosso segundo andar é a nossa psique, a nossa alma, é a nossa personalidade e tudo aquilo que está envolto aos nossos processos emocionais. E o terceiro andar é o nosso espírito, onde Deus habita. Pensando nisso, eu quero que vocês reflitam comigo aqui, hoje, diante desse tema tão oportuno para os dias que estamos vivendo, de grande cansaço, de grande exaustão emocional, a palavra que está em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Lá diz para nós: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aqui, o que eu quero deixar para vocês refletirem é que muitas vezes, nos dias em que nós estamos vivendo, pensamos em cuidar muito do nosso físico, com uma alimentação saudável, com exercícios físicos, e esquecemos que nós somos também seres emocionais e seres espirituais. Quando nós entendemos que somos também seres emocionais, nós compreendemos que é necessário nós pararmos e olharmos para dentro de nós e refletirmos conscientemente, verdadeiramente, quem nós somos. E quando entramos em contato com esse verdadeiro eu, nós conseguimos ter uma vida de oração eficaz, uma vida de oração saudável, que nós conseguimos ter um diálogo com Deus, não no sentido de só fazer pedidos e exigências, nós conseguimos orar no sentido de descansar nos braços de Deus, pois só Ele é a nossa segurança. Nessa ânsia, nessa ganância e ambição que nós temos de assumirmos muitos compromissos, de sermos alguém totalmente ativos, nós esquecemos que muitas vezes a nossa segurança, o nosso descanso e tudo aquilo que nós precisamos está em Deus. Então, quando nós assumimos que somos seres de 3 andares, ou seja, fisiológicos, emocionais e espirituais, nós tratamos de todas essas partes. Nós tratamos do nosso comendo muito bem e fazendo exercícios físicos. Nós tratamos e cuidamos do nosso emocional quando nós valorizamos as nossas virtudes, as nossas relações, que nós conseguimos ter relações saudáveis com o próximo e também quando nós conseguimos compreender todos os processos emocionais das quais atualizamos nas pessoas das quais convivemos. E para que se ter uma vida espiritual saudável, nós devemos ter uma vida de oração, uma vida onde compreendemos que muitas das coisas não
está em nós, mas está em Deus. Então nós precisamos buscar em Deus tudo isso para que nós possamos preencher o nosso coração. Nós não somos seres isolados, nós somos entrelaçados entre o nosso emocional, o nosso físico e o nosso espiritual. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos fazer aquilo que a palavra nos orienta, que é adormecer em paz, porque em Deus está a nossa confiança, a nossa segurança. Para você que hoje se sente esgotado emocionalmente, procure cuidar do seu físico com muito mais atenção e procure ter uma vida também espiritual de oração, pois dessa maneira você começa pouco a pouco encontrar descanso. E se você encontra-se emocionalmente abalado, você que encontra-se emocionalmente esgotado, exausto e desabando, procure a ajuda de um profissional da psicologia, pois a gente sabe que ninguém consegue, muitas pessoas não conseguem sozinho encontrar esse equilíbrio entre físico, mental e espiritual. Eu estou aqui à disposição, deixem suas dúvidas, suas sugestões de temas e nos encontramos na próxima semana com um tema bastante atual. Até lá!